Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas crianças, hoje a liturgia nos inspira a divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que essa festa? Essa festa é decente. Essa festa, ela não tem ainda nem um século de existência. Ela vem das visões da irmã Faustina, uma jovem freira da Croácia, que durante as suas meditações, durante o seu encontro com Jesus Eucarístico, ela sentiu a presença de nosso Senhor. E Jesus fala a ela, revelando-se como o Senhor da divina misericórdia. Um título que ainda não havia sido assimilado por nós cristãos. Ao longo da história da humanidade, Jesus Cristo foi proclamado Rei do Universo, Pantocrator. Ao longo da história, Jesus foi lembrado como o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Mas nós nos esquecemos que Jesus Cristo, Ele encarna em si a misericórdia do Pai. Nós, ao longo
humanidade, nesses 2000 anos de cristianismo, perdemos o referencial da misericórdia de Deus. 1930, 1934, quando ela começa a ter os seus escritos. Estamos vivendo um momento da história humana em que mais vai ser necessário que a misericórdia de Deus haja no mundo. Queridos irmãos e irmãs, o mundo na década de 30, época da pós-modernidade, que o mundo abriu-se as portas para a expansão técnica. O mundo que está evoluindo, mas é um mundo também que está ficando frio, um mundo que está ficando insensível. Essa insensibilidade vai culminar, queridos irmãos e irmãs, no grande horror que foi a Segunda Guerra Mundial. E já antecipando o que seria a dor e a tristeza para o mundo, Jesus Cristo vem e começa a apresentar-se como o Cristo da misericórdia, como aquele que quer dar a cada um de nós o perdão e a misericórdia de Deus para os seus pecados, para a sua fragilidade. Nós vemos nos relatos de Santa Faustina, nós vemos um Deus que é tão encharcado, tão imerso em amor, que Ele não lembra para nós o que foi a história da humanidade marcada pela incompreensão, pelas guerras e pelos assassinatos. Ele não lembra dos nossos pecados passados e nem olha para nós como pecadores futuros. Ele olha para o passado, para o presente e projeta no nosso futuro a sua imensa misericórdia. Misericórdia que pede apenas que nós nos entreguemos a Ele. E como é difícil nos entregarmos à misericórdia de Deus. Misericórdia entende perdão. Misericórdia entende reconciliação. Apagar o pecado, apagar a ofensa que existe em nós ou que nós sofremos, e acolher o pecador, acolher aquele que cometeu o pecado, aquele que fez a ofensa, aquele que tentou nos destruir. Difícil, né? Difícil a gente ser misericordioso, porque a nossa mentalidade funciona assim. Completem essa frase: eu te perdoo, mas não esqueço. Não é isso que a gente fala? Quantas vezes o nosso perdão, a nossa misericórdia passa pelo crivo do não esquecimento? Aquela pessoa fez isso para mim, por que eu vou ficar perto dela? Por que eu vou perdoá-la? Ela fez tanto mal para mim. Sabe por que a gente não consegue perdoar? Porque a gente fica lembrando. Durante algumas confissões, as pessoas falam para mim: padre, eu tento perdoar a pessoa, mas aí eu fico lembrando, e toda noite eu rezo: ai meu Deus, me faz perdoar aquela pessoa, me faz perdoar aquela pessoa que fez isso, fez isso. Eu falo: nunca você vai perdoar, porque você fica lembrando dela enquanto pecadora. Você tem que esquecer.
Você tem que apagar do seu coração, da sua alma, a ofensa que foi recebida. Queridos irmãos e irmãs, contemplem Jesus naquela cruz. Contemple nosso Senhor Jesus Cristo, coroado de espinho, pregado no madeiro, corpo dilacerado pelos maus tratos, o peito aberto com uma lança, e mesmo assim, as últimas palavras deste homem são palavras de misericórdia. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E nós não sabemos. Pecamos por ignorância. Pecamos porque nos achamos autossuficientes. Pecamos porque somos seduzidos pelo demônio. O demônio olha para nós e diz: por que você vai na igreja? Reza um Pai Nosso e uma Ave Maria, é a mesma coisa. Não pense que o demônio irá falar para você: não fique em casa assistindo TV, não. Ele vai agir no seu raciocínio, no seu modo de pensar. Ele vai olhar para você e vai falar: olha, por que você vai na igreja? Olha quanta gente que faz coisa errada e está lá dentro daquela igreja. E a gente olha para o demônio e fala: é verdade. Ele vai olhar para você, porque ele está te ganhando, está te conquistando, e vai dizer: você viu aquela pessoa que estava na fila da comunhão? Ela está vivendo em adultério. Você se lembra que fulana falou que ela está saindo com o patrão, com o Beltrano, e ela lá toda bonitona na fila da comunhão, o padre, corpo de Cristo, e ela: amém. Gente, o demônio ele é sedutor, porque ele vai instigar pontos que nós acreditamos que seja verdade, e ele vai distorcer essa verdade e usá-la contra nós. Não pensa que ele vai falar para você: vamos jogar videogame, você pega o controle, eu pego outro, vamos fazer uma disputa para ver quem é melhor. Não, ele vai conversando com você e vai te julgando contra a tua igreja. E nós acreditamos nele, porque o nosso pensamento é falho, nosso pensamento é limitado. E o que fazer quando nós somos presas do demônio?